Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Eu sou Isaías Carneiro, eu sou fundador da comunidade Coração Novo e sou um dos líderes da missão Somos Um. A comunidade Coração Novo é uma comunidade que tem por carisma a reconciliação. Nós somos uma associação pública de fiéis de direito diocesano que tem sede na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Estamos debaixo então da mão do nosso arcebispo cardeal Dom Orani João Tempesta, que é quem nos acompanha de forma quase que direta, já que nós temos também o nosso pastor Dom Roberto Lopes, que nos dá todo o suporte necessário, que nos acompanha, nos orienta, mas como nós temos um trabalho muito específico na área da unidade do corpo de Cristo, em geral, a gente acaba tendo que conversar e tendo que resolver algumas coisas diretamente com o próprio arcebispo. Então, esse é um pouco o nosso contexto aqui, eclesiástico e eclesial também, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Somos uma comunidade ainda muito nova, estamos completando nesse ano de 2020 18 anos, não somos muitos membros, estamos presentes em 3 dioceses, 4 dioceses na verdade agora. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Diocese de Petrópolis, na Arquidiocese de Niterói e também na Diocese de Piraí, Barra do Piraí e Volta Redonda. Temos colaboradores também naquela diocese. A comunidade Coração Novo, então, como eu dizia, tem por carisma a reconciliação. E esse carisma aponta para a gente aquela realidade apresentada pelo apóstolo Paulo, né? Cristo é o reconciliador do Pai. Ele é o reconciliador. E nós assumimos a missão de reconciliar nele. A Escritura diz que Cristo foi enviado pelo Pai com a missão de reconciliar todas as coisas com o Pai, né? Ele veio para reconciliar todas as coisas com o Pai. E nós nos sentimos chamados, nesse aspecto da missão de Cristo, de ser o reconciliador do Pai, a colaborar nessa missão de reconciliação que é do próprio Cristo, para reconciliar todas as coisas. Então algumas pessoas às vezes perguntam, mas reconciliar o quê? Vocês trabalham com casais? Vocês trabalham com o quê? Com jovens? Vocês trabalham com crianças? A gente trabalha com todas as pessoas, com todas as realidades, que precisam ser reconciliadas, né? Agora, é lógico, é muito abrangente tudo isso, é um trabalho muito abrangente que exige de nós uma atenção e uma sensibilidade muito grande, e em função dessa exigência de sensibilidade foi que nós fomos chegando a essa realidade do corpo de Cristo, que precisa também ser reconciliado. Me lembro muito bem que há anos atrás, em 2008, 2007, quando eu tive acesso pela primeira vez àquele vídeo, um vídeo do encontro que aconteceu em Kansas City, no ano de 1977, aconteceu aquele grande encontro no estádio do Kansas, e ali estavam reunidos católicos e evangélicos que lotaram o estádio. Metade do público era católico, a outra metade era de evangélicos, e líderes católicos e evangélicos estavam lá naquele estádio, profetizando, liberando palavra, adorando juntos, né? Declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me lembro que uma das palavras que eu ouvi daquele vídeo, e você pode acessar na internet, você vai encontrar o encontro de Kansas City, uma das palavras que eu ouvi foi: o meu corpo está dividido. Era uma palavra profética que chamava atenção
para a divisão no corpo de Cristo. Aquilo falou muito forte ao meu coração, porque a gente já vinha, claro que a gente já vinha nessa dinâmica, eu vou contar um pouco para você isso, mas essa dinâmica de serviço à unidade do corpo de Cristo, que para mim já é bem anterior até à própria comunidade, né? Mas naquele momento eu entendi que Deus nos tinha chamado a comunidade Coração Novo para uma missão de reconciliação que passava sim pelas famílias, que passava pela relação com as pessoas, da pessoa com ela mesma, da pessoa com o outro e da pessoa com Deus, da pessoa com o cosmos, né? Porque eu entendia que existia e existe toda uma realidade para ser reconciliada. Porém, eu fui me dando conta que anterior a toda essa realidade que precisa ser reconciliada, está essa dimensão de reconciliação necessária no corpo de Cristo. O corpo de Cristo dividido abre uma brecha, o corpo de Cristo dividido abre uma brecha para que o mal entre no mundo, para que o demônio possa trabalhar livremente pelo mundo. Eu comecei a compreender que a divisão do corpo de Cristo, se os cristãos não são, e o cristianismo não é o autor das maldades, das injustiças sociais, da divisão nas famílias, e não é mesmo, mas a omissão ou o posicionamento negligente dos cristãos faz com que o mal entre no mundo e tome forma de maneira livre, sem que ele encontre nenhuma resistência no mundo, porque a única resistência que o demônio poderia encontrar para não atingir, não machucar, não ferir a humanidade, seria os cristãos, seria o testemunho dos cristãos. Mas esse testemunho, ele só é crível, os cristãos só são críveis, ou melhor, Jesus Cristo só é crível através da vida dos cristãos quando esses se apresentam ao mundo, testemunham ao mundo, manifestam ao mundo que Jesus, que Deus é amor, através da maneira como convivem, através do seu amor. Eu entendi isso e vi que ali nós tínhamos e temos um grande trabalho pela frente, porque anterior a qualquer realidade para ser reconciliada, e você veja, nós que trabalhamos tanto, nossas comunidades, graças a Deus, nós temos tantas comunidades que trabalham com recuperação de dependentes químicos, que trabalham com famílias, a nossa mesma trabalha, que trabalham com crianças, com jovens, com população de rua e tudo mais. Mas essas realidades, elas precisam ser acompanhadas, precisam de atendimento, precisam ser trabalhadas, mas nós precisamos tomar o cuidado de fechar o ralo, fechar a brecha. Existe um lugar por onde a água está indo embora. Nós trabalhamos pela conversão das pessoas aqui, mas daqui a pouco, por algum motivo, uma pessoa se converte e 10, 20, 100 pessoas estão longe ou vão para longe do caminho do Senhor. Em geral, por causa do nosso testemunho de desamor, por causa do testemunho dos cristãos que não favorece para que o evangelho se torne crível. E o evangelho só se torna crível, João 13:35, através dos seus discípulos, Amai-vos, nisso reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Muito bem, eu fui convidado pelos irmãos do CERN, pelo grupo de moderadores do CERN, para compartilhar com vocês nessa noite, nesse momento, nesse vídeo, nessa noite. Eu estou gravando de noite, então eu estou pensando que eu estou falando de noite. Mas
para compartilhar com vocês nesse vídeo sobre o Espírito Santo, esperança da nossa unidade. O Espírito Santo, esperança da nossa unidade. E eu gostaria de remontar aqui, ou de trazer alguns elementos para essa nossa partilha. Pedindo a paciência de vocês, a gente vai ter aqui alguns minutinhos só para isso, mas rapidamente eu queria trazer primeiro um elemento que é o elemento do meu testemunho pessoal, tá? Eu nasci e fui criado numa igreja que não é a igreja católica. Eu sou católico hoje, pela graça de Deus, conheci a igreja católica, mas eu não fui criado, não fui educado na igreja católica. A minha família paterna é evangélica e boa parte da minha família materna também é evangélica. O meu avô paterno se chamava Saul. Meu pai se chamava Josias. E aí você já entende, meu avô Saul, na verdade, era um evangélico era um presbiteriano, né? Era um presbítero, um reverendo presbiteriano, e um homem muito sério, né? Um homem cheio de princípios, de valores e tudo mais. E educou toda a família dele na palavra, na escritura, né? E o meu avô educou assim a todos os seus filhos, 21 filhos. 21 filhos meu avô Saul teve. Meu pai, o seu Josias de Souza Carneiro, que hoje também já mora com Deus, já está junto de Deus, também foi educado assim. E quando ele conhece a minha mãe, a Dona Ana Maria de Souza Carneiro, eles vêm morar no Rio de Janeiro. Vêm morar aqui no centro do Rio de Janeiro para ficar num grande centro, para conseguir trabalho mais fácil, né? A vida no interior não era lá aquelas coisas, não tinha muitas facilidades, e foi naquele momento da década de 60, quando estava acontecendo aquele grande êxodo rural, né? A saída do homem do campo para a cidade. E o papai, vindo morar aqui, ele não encontra uma igreja presbiteriana onde ele pudesse congregar no lugar aonde ele foi morar, que foi numa comunidade muito carente, muito pobre. Então, o meu pai, ele vai encontrar uma casa de oração, que na verdade, uma espécie de divisão, né, da Congregação Cristã do Brasil, né? E a gente começa a congregar na casa de oração. E a casa de oração é muito rígida, né? É uma igreja com características de pentecostalismo clássico e com princípios, assim, com uma doutrina muito rígida. Então, homens e mulheres sentam em lugares diferentes da igreja, né? Os homens tocam todo tipo de instrumento, as mulheres não tocam. Aliás, a mulher pode tocar o órgão, né? E a gente foi criado ali naquele ambiente, né? De forma que, quando alguém pergunta para mim hoje na Igreja Católica, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu ouço as pessoas falando sobre a experiência de batismo no Espírito, na paróquia tal, no grupo de oração tal, naquele dia, quando eu fui batizado, a dona fulana e falou comigo, orou por mim, e eu não tenho isso. Eu não tenho isso. E às vezes eu me sinto até um pouco mal, porque eu queria contar uma história como essa, né? Mas eu não tenho uma história como essa para contar, porque a minha experiência de batismo no Espírito Santo, ela vem de berço. Eu fui educado nessa atmosfera pentecostal, né? E eu aprendi algumas coisas a respeito de pentecostalismo com a vida mesmo. Com a vida, com a maneira como eu fui educado, a maneira como meu pai foi me direcionando, como meu avô foi me direcionando, né? E uma das formas que o meu avô
uma das coisas que o meu avô usou falar para mim, quando ele soube que eu vinha para a Igreja Católica, foi, vai para onde você for, mas não tira os olhos do referencial. Né? Então, eu fui educado numa igreja pentecostal, mas de uma maneira muito aberta, era muito claro, para nós, na nossa fé, e até hoje é assim, com os meus tios, com os meus primos, né? Que importa primeiro estar diante de Deus com o coração sincero e fazendo a vontade do Pai, e sendo obediente à vontade de Deus, né? E não quebrar a aliança com Deus. Então, para nós, isso sempre foi muito importante. De forma que eu conheci a Igreja Católica com 8 para 10 anos de idade. Eu entrei para começar a catequese, né? A minha preparação para receber a Eucaristia aos 10 anos, e eu sou batizado aos 12 anos, porque na igreja evangélica, você sabe, não se batiza criança. Então eu fui batizado aos 12 anos, 22 de maio de 1983. Depois, no mesmo ano, no dia 31 de outubro, eu recebi o sacramento da Eucaristia. Então, Eucaristia e batismo para mim, sangue e água, vieram no mesmo ano, 1983, quando eu tinha 12 anos. Eu recebi sangue e água. A ação pura da misericórdia de Deus foi o meu bar mitzvah, se a gente pode dizer assim, naquela altura. E quando eu recebi esse convite, então, para falar sobre essa realidade pentecostal e sobre o Espírito Santo como a esperança para a nossa unidade, eu me lembrei desse fato da minha infância, da minha vida, do meu testemunho pessoal, né? De que contexto me gerou como pessoa, fez com que eu fosse a pessoa que eu sou, né? Da onde eu vim, afinal de contas, né? E depois, dando um grande salto, eu chego ao nascimento da comunidade Coração Novo, né? Eu fui educado dentro de uma paróquia, essa paróquia onde eu cheguei, onde eu fui batizado, recebi a Eucaristia pela primeira vez, era uma paróquia deoniana, paróquia dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem por fundador o Padre Deon. Então, eu fui ali dentro, quando eu cheguei na Igreja Católica, eu chego dentro de uma paróquia deoniana. E ali eu conheço a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Passados ali, então, de 12 anos de idade, de 1983 até o ano de 2001, eu dedico a minha vida completamente à igreja. Primeiro no nível paroquial, depois no nível mais regional, depois no nível diocesano, depois no nível nacional, fazendo missões e pregando e cantando, porque eu também sou músico, e ministrando música, adoração por vários lugares. Mas sem nunca perder aquela referência da minha família, de ter parentes, pessoas que são evangélicas. Então, meio que foi acontecendo uma fusão entre a espiritualidade do coração de Jesus e a minha experiência de vida e aquilo que eu tinha como bagagem, tinha recebido como bagagem na minha vida, na minha história. Em 2001, quando eu vivo uma experiência com Deus muito particular, no meio da rodovia Presidente Dutra, pensem vocês, eu no meio da rodovia Presidente Dutra, 2h30 da manhã, escuto o Senhor falar comigo, né? E o Senhor fala para mim nos seguintes termos: eu de madrugada, né, numa escuridão da Dutra, e o Senhor fala para mim assim, ali na entrada de Lavrinhas: eu te quero assim, eu te quero inseguro de você mesmo, porque eu quero ser a sua segurança. Então eu quero que você faça os meus caminhos e não mais os seus caminhos. Então isso foi para mim impactante.
e em 2002 nasceria a comunidade, que eu, num primeiro momento, não assimilava, não admitia como comunidade e chamava de Missão Coração Novo. Aqui entra a segunda parte da minha fala com você, que é a identidade da comunidade Coração Novo. E já naquele momento, eu fui buscar no texto de Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 23, eu fui buscar o capítulo todo, mas eu vou assinalar com você o versículo 23, porque foi ali que eu fui buscar, que o Senhor foi me levando a compreender um pouco melhor aquela síntese que Ele havia feito comigo, ou que Ele estava me levando a fazer, que Ele estava me conduzindo e eu estava me deixando conduzir para fazer. Então, no capítulo 36, no versículo 23 de Ezequiel, ele diz assim, Deus está dizendo para o profeta e através do profeta para o povo, né? Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que aviltastes, profanando-o entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé. Quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós. E eu, lendo esse versículo, eu já entendia. Deus quer salvar o mundo, quer salvar a humanidade, mas é através do nome dele. Deus quer limpar o nome dele. Porque o nome dele reconhecido faz com que toda a humanidade volte-se para ele, né? Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Então eu comecei a compreender também que essa realidade de diáspora que o povo de Israel vivia no tempo do profeta Ezequiel era também uma realidade atual. E quer me parecer que essa situação vai se repetindo ao longo da história da salvação. Volta e meia o povo de Deus, o povo escolhido, a raça eleita, a nação santa, também é a nação dispersa. É a nação que se dispersa, que se esquece da promessa, que se esquece da aliança e por isso se divide entre si. E por isso ficam divididos entre si. Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Versículo 25, derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Versículo 26, eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui Deus estava me falando a respeito de lavar, de purificar, de limpar. Deus quer limpar o homem, Ele quer nos banhar, Ele quer nos dar o banho, que é o banho do batismo, que é o banho da vida nova, e vida nova já aponta para uma realidade pneumatológica, uma realidade de relação com o Espírito Santo, mas ele vai além, além do derramar em vós águas puras para purificar das imundícies e abominações que foram se colando em nós por causa da nossa divisão, por causa da dispersão, por causa de tirar os olhos do referencial. Além disso, ele diz, eu vos darei um coração novo, eu em vós porei um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aqui entra o dado pentecostal, bem claro, eu vos darei, eu colocarei em vocês um espírito novo, para que vocês deixem de lado essa vida insensível, essa vida engessada, essa vida sem sensibilidade, sem afeto,
espírito, e eu vos darei um coração de carne. Sabe o que isso diz para mim? Isso fala para mim que Jesus Cristo, que é o coração novo por excelência, é o coração novo do Pai, cheio do Espírito Santo, Jesus se encarnou e, cheio do Espírito Santo, ele se relaciona com cada pessoa. Essa palavra fala para mim de relacionamento. Essa palavra fala para mim que é no relacionamento que acontece Pentecostes. O Espírito Santo se realiza nessa atmosfera favorável. A atmosfera favorável para o Espírito é a relação entre as pessoas. E o Espírito Santo é quem cria a obra da unidade, é quem gera a unidade na igreja. Então não pode haver unidade na igreja sem abertura a uma experiência autêntica com o Espírito Santo. E por que eu digo autêntica? Porque experiência com o Espírito Santo não se conhece pela forma, senão pelo conteúdo. Eu não posso me arvorar a dizer que eu tenho uma experiência, uma relação com o Espírito Santo, simplesmente porque eu levanto meus braços, eu ergo a minha voz, eu oro em línguas, eu tenho umas experiências com dons de ciência. Não, isso não resolve a minha experiência pentecostal. A experiência pentecostal é, sobretudo, uma experiência de relacionamento, que me leva a me relacionar com o outro, porque é justamente na relação, e aí vamos à experiência de Atos, é justamente quando os discípulos estão juntos, com medo dos judeus, e com as portas fechadas, mas juntos. Essa experiência eclesial, essa experiência de comunhão, essa experiência de relação é que favorece a vinda do Espírito Santo. E essa experiência de relação é uma experiência humana, de quem tem coração de carne. Pedra não se relaciona. Pedras não se relacionam. O que se relaciona é o ser humano. Deus, Emanuel, Jesus Cristo é Emanuel, é Deus conosco, Deus que se relaciona. Ele é o coração novo do Pai. Dentro de vós colocarei meu espírito. Dentro de vós colocarei meu espírito, diz o Senhor através da boca do profeta, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. E aqui entra uma outra questão muito séria, muito grave, porque veja, é o Espírito e é apenas através de uma experiência autêntica com o Espírito Santo que nós seremos capazes de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Fora disso, nós seremos conhecedores de todos os documentos, conheceremos a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas ela não se tornará verdade na minha vida nem na sua. E olha onde isso vai tocar. Veja só, Evangelho de João, João capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Jesus está orando, né? Está orando ao Pai, está nas suas horas de agonia, se dirigindo ao Pai, conversando com o seu Pai, falando com o Pai a respeito daquilo que é mais íntimo do seu coração. E ele, lá no versículo 20, ele diz: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava falando de nós, dos gentios, das gentes, dos povos, a quem a palavra dele iria chegar. E ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles sejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Veja, o Espírito Santo é o único que pode revelar a profundidade dessa palavra, a verdade dessa palavra.
Mas acontece que sem a atmosfera correta, sem a atmosfera favorável, melhor dizendo, o Espírito Santo não tem aonde chegar. Então chegam os nossos trejeitos, chega o nosso jeito de cantar, nós pulamos, nós adoramos, nós levantamos o braço, nós cantamos, oramos em língua, temos dom de palavra, dom de ciência, temos dom de profecia, mas não amamos. Queridos, não amamos e não entendemos que o que seja... Pai, que eles sejam um, nós não conseguimos compreender essa palavra como ordem, como a ordem que nasce de uma oração. Não é a minha oração, não é a sua oração, é a oração do próprio Cristo. É Jesus Cristo orando ao Pai. E nesse momento, quando eu li essa palavra com outros olhos, eu me vi numa condição daqueles que se colocam diante de Jesus. Era como se eu pudesse ver Jesus orando ao Pai, falando com o Pai, e aquela oração de Jesus, como se eu pudesse estar presenciando aquele momento. E aquela oração de Jesus me impele, me impacta, mexe comigo, me tira do prumo. E eu digo, opa, peraí, é comigo, eu vou responder a essa oração. Sou eu quem vou responder a essa oração. Então eu entendi que ser coração novo primeiro era viver essa graça de colaborar com o Pai nesse movimento de reconciliação. Eu vos atrairei de todos os lugares. Meterei em vós o meu espírito, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração novo, um coração de carne. Primeira coisa que eu entendi foi isso. A segunda coisa que eu entendi, o coração novo que o Pai quer nos dar é um coração que deseja unidade. O coração novo que o Pai tem para nos dar fará com que, inevitavelmente, todos aqueles que receberem e fizerem experiência com o Espírito Santo desejarão a unidade. Não existe possibilidade, deixa eu dizer para você, não existe possibilidade de alguém dizer que fez uma experiência pentecostal, uma experiência com o Espírito Santo, e essa pessoa não desejar a unidade do corpo de Cristo, já que essa é a oração central do coração de Cristo. É isso que está, esse desejo está no âmago da existência do próprio Cristo. Ele deseja a unidade de nós, de cada um de nós. Então veja como é grave essa situação. E aí, meu tempo já avançou aqui, eu espero que depois o pessoal que quiser pode fazer aí uma edição do texto, mas eu separei aqui algumas coisas. Veja, por isso que a igreja, a nossa igreja católica, responde a esse chamado de Deus, responde a esse chamado de Jesus na Escritura. E aí, veja, a Unitatis Redintegratio, que é o documento gerado dentro do Concílio Vaticano II, né, que trata da unidade dos cristãos, ela diz assim, número 2 da Unitatis Redintegratio diz assim: o Espírito Santo que habita nos crentes, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo, de modo a ser o princípio da unidade da igreja. É Ele quem opera a distribuição das graças e dos ministérios, enriquecendo a igreja de Jesus Cristo em diferentes dons,
a fim de capacitar os santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:12. É obra do Espírito, queridos, não é obra humana. Não é obra minha, não é obra sua, é obra do Espírito. A nós cabe, no entanto, criar a atmosfera que favoreça essa ação do Espírito, que é a atmosfera de comunhão, a atmosfera de amor. Amai-vos, nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos. Já citei aqui João 13:35. Nesse mesmo percurso, São João Paulo II, quando escreve a encíclica Ut Unum Sint, no número 99, ele diz o seguinte: quando afirmo que para mim, bispo de Roma, São João Paulo II escrevendo, o empenhamento ecumênico constitui uma das prioridades pastorais do meu pontificado. Olha, quem ama João Paulo II e não leva a sério isso aqui, desculpa, não ama João Paulo II. Não ama João Paulo, é mentira. Porque não é possível separar São João Paulo II do aspecto da unidade, queridos. Nós não podemos instrumentalizar os nossos santos com aquilo que bem nos entende. Desculpa dizer assim para você, mas nós precisamos ter maturidade para isso, hein? Quando afirmo que para mim, bispo de Roma, o empenhamento ecumênico constitui uma das prioridades pastorais do meu pontificado, é por ter no pensamento o grave obstáculo que a divisão representa para o anúncio do Evangelho. Uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com ardor o Evangelho, a salvação da humanidade, não pode de forma alguma fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. Olha aqui, gente, presta atenção numa coisa. Nem todo mundo, nem toda comunidade tem que ter o serviço ecumênico, o serviço à unidade do corpo de Cristo como um ministério próprio da sua comunidade. Mas toda a igreja, aí não toda a comunidade, toda a igreja, qualquer congregação, se é católica, deve desejar a unidade e trabalhar por ela naquilo que lhe é possível dentro da sua vida local, dentro da sua experiência, dentro do seu carisma. São João Paulo II. Tudo bem, nós sabemos que a Ut Unum Sint está ali já cheia, repleta, né, do pensamento de Ratzinger. Mas vamos a Bento XVI. No discurso que ele faz por ocasião do encontro ecumênico no Palácio Episcopal de Colônia, ele diz o seguinte, em 2005, Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, diz o seguinte: e agora perguntemos o que significa restabelecer a unidade dos cristãos. Porque alguns poderiam dizer assim, não, mas isso aí é irenismo, é pacifismo. Não, peraí. A igreja nunca disse que nós devemos ser pacifistas ou irenistas ou fingir que não tem divisão. Ao contrário, nós devemos ter quais são as nossas diferenças. E não obstante a elas, fazer o caminho que é possível para que haja comunhão possível até que cheguemos à unidade plena. Então, andamos na unidade possível agora, até que um dia, quando Deus quiser, cheguemos à unidade plena, porque a unidade, nós falamos antes, é obra, lá na Unitate Redintegratio, é obra do Espírito. Ele continua, todos sabemos que existem numerosos modelos de unidade, e vós sabeis também que a Igreja Católica tem por objetivo a consecução da plena unidade visível dos discípulos de Jesus Cristo, segundo a definição que dela fez o Concílio Ecumênico Vaticano II.
em vários de seus documentos. Então ele cita Lumen Gentium, 8 e 13, unidade de integratio, 2 e 4. Tal unidade, segundo a nossa convicção na Igreja Católica, sem possibilidade de ser perdida, unidade de integratio 4, de fato a Igreja não desapareceu totalmente do mundo. Contudo, esta unidade não significa aquilo que se poderia chamar de ecumenismo de volta. Isto é, renegar e recusar a própria história de fé. Absolutamente não. Bento XVI, falando ali em Colônia, diz não. O caminho de unidade não tem a ver, e nunca teve, nunca terá a ver com negação da nossa fé, do nosso jeito de acreditar. Tampouco tem a ver com pedir que os irmãos neguem o jeito de acreditar deles. Neguem a fé deles. O caminho da unidade tem a ver com amor, com partilha, com testemunho de amor, de acolhimento. Não é uma mesa de acordos. O ecumenismo, a unidade do corpo de Cristo, não se realiza numa mesa de acordos ou para resolver problemas sociais. Também, mas não somente isso. É antes disso. O ecumenismo acontece e se realiza no testemunho de amor entre os cristãos. E aí veja o que o Papa Francisco agora fala no encontro pentecostal, no encontro que ele teve na Igreja Pentecostal da Reconciliação, lá em Caserta, na Itália. Ele diz que faz o Espírito Santo. Diz que faz outra coisa, que talvez se possa pensar que seja divisão, mas não é. O Espírito Santo faz a diversidade na igreja. E essa diversidade é deveras tão rica, tão bonita. Mas depois o mesmo Espírito faz unidade. E assim a igreja é una na diversidade. E usando uma palavra bonita de um evangélico, do qual eu gosto muito, uma diversidade reconciliada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nossa esperança de unidade. E por fim, eu cito aqui, eu estou falando na plataforma do CERN, do Centro de Estudos de Renovação no Espírito Santo, eu cito aqui a palavra do próprio Papa Francisco no 37º Encontro Nacional da Renovação Carismática Italiana, quando ele diz o seguinte: que deis um testemunho de ecumenismo espiritual, falando da renovação carismática, hein? Que deis um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que permaneçais unidos no amor que o Senhor Jesus pede a nós por todos os homens, e na oração ao Espírito Santo para alcançar esta unidade necessária para a evangelização em nome de Jesus. Recordai que a renovação carismática é ecumênica pela sua própria natureza. A renovação carismática rejubila-se por aquilo que o Espírito Santo realiza nas outras igrejas. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo é breve, mas eu espero poder ter conseguido passar alguma coisa para você nessa semana sobre essa realidade. O Espírito Santo é a esperança da nossa unidade. A verdadeira, a autêntica experiência com o Espírito Santo, o autêntico avivamento que o Espírito Santo está trazendo à igreja, não se realiza, não se vê na forma, mas se vê no conteúdo, na busca de santidade e no testemunho de amor. Quando um cristão
está buscando viver em santidade e amar os outros cristãos, independente do seu posicionamento, seja ele qual for, então esse cristão está dentro dessa onda de avivamento que está acontecendo silenciosamente. O avivamento desses tempos, eu acredito, é um avivamento silencioso. Silencioso. Nós não estamos vendo, mas homens e mulheres estão sendo levantados para testemunhar que se amam. Que se amam. Estão criando com isso a atmosfera favorável e o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. Deixa eu orar por você e nós terminamos assim essa minha partilha. Pai, muito obrigado porque no nome do teu Filho Jesus, o Senhor tem nos atendido e tem derramado sobre nós o seu Espírito. Como nós precisamos, Senhor, como nós precisamos do teu Espírito Santo. E nós queremos, Senhor, a cada dia favorecer a ação do teu Espírito entre nós. Então derrama sobre nós a tua graça, Senhor, e ensina-nos a ser e a viver como irmãos, para que vivendo, Senhor, na fraternidade, vivendo como irmãos, o teu Espírito encontre a atmosfera favorável para que ele possa gerar frutos, fazer nascer dons na sua igreja, entre nós. Nós te clamamos, Senhor, eu clamo ao Senhor por esse grande avivamento de amor na igreja. Eu clamo, Senhor, para que cada um daqueles que estão nos escutando agora, que estão vendo esse vídeo agora, Senhor, sejam tocados, sejam impactados pelo poder da Tua palavra, pelo poder da verdade, Senhor, de que o Teu corpo é um só, Senhor. O Senhor é um e o Senhor nos chama, assim como o Senhor, sermos um também, como o Senhor é com o Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado porque o Senhor tem sido generoso conosco e o Senhor não nos tem desamparado. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs e guarda-os na sua vontade, guarda-os, Senhor, no seu querer, dá a eles, Senhor, dá a cada um dos irmãos que estiverem vendo esse vídeo agora, a alegria e a certeza de que no Espírito está a esperança da nossa unidade. Em nome de Jesus e na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre nós, entre aí no nosso site, né? www.missãosomos1.com.br, também no site da comunidade Coração Novo, coraçãonovo.com.br é o nosso site e tem as nossas redes sociais. Você nos acha aí no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Deus abençoe e até uma próxima vez, se Ele assim permitir. Tchau, tchau.